Este livro é uma publicação da BV Books. Sua narração foi autorizada. Capítulo 11. Se ao menos, confiando as possibilidades a Deus. Deixe-me contar uma velha história portuguesa. Havia um senhor que vivia em um vilarejo. Apesar de ser pobre, era invejado por todos por causa de seu lindo cavalo branco. Até mesmo o rei invejava seu tesouro. As pessoas ofereciam preços fabulosos pelo cavalo, mas o homem sempre recusava. Ele não é um cavalo para mim, ele dizia. É uma pessoa. Como se pode vender uma pessoa? Ele é um amigo, não um bem. Como se pode vender um amigo? O homem era pobre e a tentação era grande, mas ele nunca vendeu o cavalo. Um dia, o cavalo não estava mais no estábulo. Toda a vila foi até a casa do homem. Seu velho estúpido, eles zombavam. Nós avisamos que alguém roubaria seu cavalo. Você é muito pobre. Como poderia proteger um animal tão valioso? Teria sido melhor vendê-lo. Você poderia pedir qualquer preço que quisesse. Agora, o cavalo se foi e você está amaldiçoado com o azar. O velho homem respondeu: não falem com tanta certeza. Digam apenas que o cavalo não está no estábulo. Isto é tudo o que sabemos. O resto é julgamento. Como vocês sabem se estou amaldiçoado ou não? Como vocês podem julgar? As pessoas contestavam: não nos faça de bobos. Podemos não ser filósofos, mas não é preciso filosofia para ver o que aconteceu aqui. O fato de seu cavalo não estar mais com você é uma maldição. O velho homem disse novamente: tudo o que eu sei é que o estábulo está vazio e que o cavalo se foi. O resto eu não sei. Se é uma maldição ou uma bênção, não sei dizer. Tudo que vejo é um fragmento. Quem é que sabe o que acontecerá depois? As pessoas do vilarejo riram. Elas sempre acharam que o homem era tolo. Se não fosse, teria vendido o cavalo e ganhado muito dinheiro. Ao invés disso, ele era um pobre lenhador, vivendo mês a mês em pobreza miserável. Agora, ele tinha provado que era realmente um tolo. Depois de 15 dias, o cavalo voltou. Ele não foi roubado, apenas foi à floresta. E ele não somente foi, mas trouxe uma dúzia de cavalos selvagens com ele. Novamente as pessoas do lugar se reuniram em volta do lenhador e disseram: velho, você estava certo e nós estávamos errados. O que chamamos de maldição era uma bênção. Por favor, nos perdoe. O homem respondeu: mais uma vez vocês foram longe demais. Digam apenas que o cavalo está de volta. Afirmem apenas que 12 cavalos voltaram com ele, mas não julguem. Como vocês sabem que isso é uma bênção? Se vocês leram apenas uma página, como podem julgar o livro inteiro? Tudo o que vocês têm é um fragmento. Não digam que é uma bênção. Ninguém sabe. Estou satisfeita em saber o que sei. O que eu não sei não me perturba. Talvez o velho esteja certo, disseram. Mas lá no fundo, as pessoas acreditavam que ele estava errado. Elas sabiam que era uma bênção. 12 cavalos selvagens voltaram com um. Com pouco esforço, os animais poderiam ser treinados e vendidos por muito dinheiro. O velho tinha um filho, um único filho. O jovem rapaz começou a treinar os cavalos. Depois de poucos dias, ele caiu de um dos cavalos e quebrou as 2 pernas. Mais uma vez, os moradores se reuniram em volta do velho e lançaram seus julgamentos. Você estava certo, eles disseram. Os cavalos não foram uma bênção. Eles são uma maldição. Seu único filho quebrou as pernas e agora, com toda essa idade, você não tem ninguém para lhe ajudar. Agora você está mais pobre do que nunca. O velho falou novamente: não vão além com seus julgamentos. Digam apenas que meu filho quebrou as pernas. Quem é que sabe se isso é uma bênção ou uma maldição? Nós apenas temos uma parte de um todo. Poucas semanas depois, o país entrou em guerra com um país vizinho. Todos os homens da vila foram convocados pelo exército.
Apenas o filho do velho não foi chamado por causa de seu problema nas pernas. O inimigo era forte e os homens tinham medo de nunca verem seus filhos novamente. Mais uma vez eles se reuniram em volta do velho, chorando e gritando, porque seus filhos foram levados. Você estava certo, velho, eles choravam. Deus sabe que você estava certo, e a prova é essa. O acidente do seu filho foi uma bênção. As pernas dele estão quebradas, mas pelo menos ele está com você. Nossos filhos se foram para sempre. O velho novamente disse: por que vocês sempre tiram conclusões? Ninguém sabe. Digam apenas isso: seus filhos foram para a guerra, e o meu não. Ninguém é sábio o suficiente para saber se é uma bênção ou uma maldição. Só Deus sabe. O velho lenhador estava satisfeito com o que sabia, e não perturbado pelo que não entendia. Epiteto disse: estou sempre satisfeito com o que acontece, pois acho que a escolha de Deus é melhor do que a minha. Se queremos encontrar satisfação em meio às tribulações e incertezas, devemos aceitar nossa situação como propositalmente colocada em nossas vidas por um amor pessoal de Deus. Para muitos de nós, isso começa com a recusa da doença, do se ao menos, evitando os se ao menos. Jim se negou a ter a doença do se ao menos, mesmo que estivesse constantemente exposto a isso. Ele e sua família deixaram tudo o que tinham para ir à África como missionários. Enquanto estavam lá, Jim contraiu um vírus parecido com o da síndrome da fadiga crônica. Ele ficou doente por 12 anos. Por 6 destes 12, ficou de cama. Consultou-se com 35 médicos em 3 continentes sem achar uma cura, e só pôde trabalhar por algumas horas. Sua família nos visitou no último verão. Enquanto Lois e as meninas passeavam por Colorado Springs, Jim ficou em nossa casa lendo. Ocasionalmente se juntava à família, pois ele podia subir escadas só uma vez por dia e precisava conservar energia. E isso depois de 20 anos de sofrimento. Outro homem poderia ter autopiedade e impaciência, e a raiva poderia ser uma característica marcante. Mas não foi isso que vi. Essa doença física não o fez pensar: oh, se ao menos eu não tivesse ido à África. Ele estava em paz com o que Deus havia permitido. Lois me disse que uma vez, durante os 6 anos em que Jim estava de cama, ela perguntou: você nunca se lamenta pela sua situação? Ele respondeu: autopiedade gasta muita energia. Não tenho essa energia toda para desperdiçar. Quanto tempo nós gastamos com autopiedade pensando: se ao menos minha situação fosse diferente? Jim não se deu ao luxo de pensar nos se ao menos. Ele estava satisfeito com o que Deus permitira para a sua vida. Registrada no maravilhoso livrinho Greenleaf in Drug, está a saga dos se ao menos. Quando os comunistas ordenaram que todos os missionários saíssem da China em 1947, Arthur e Vilma Matthews tinham viajado por um lugar remoto do país e foram proibidos de sair. Todos os seus colegas haviam escapado, e o se ao menos importunava seus corações e mentes. Ah, se ao menos aquela carta nos convidando a vir para cá não tivesse chegado. Se ao menos Arthur não tivesse assinado a petição pela paz mundial que irou as autoridades. Se ao menos... Vilma ficou tão perturbada com a situação, tão paralisada pelo se ao menos, que na Páscoa ela nem conseguia cantar Ele Vive. Ela sentiu que Deus os havia abandonado. Sozinha em sua cozinha, ela viu um panfleto de A.B. Simpson, intitulado O Si em Sua Vida. Ela leu o relato sobre a morte de Lázaro e sobre como Marta disse a Jesus: Senhor, se ao menos tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus poderia ter estado lá. Ele não estava tão longe. Ele sabia de tudo
e deixou Lázaro morrer. Vilma percebeu uma grande verdade. Em cada vida há um se, algo que Deus poderia ter feito diferentemente se Ele tivesse escolhido fazer. Ele tem todo o poder e, ainda assim, muitas vezes permite que o se esteja presente. Deus queria encontrar o se de Vilma com o seu se, justamente como fez com Marta. Jesus disse a Marta: "Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus?" João 11:40. Marta queria que Lázaro fosse libertado da morte. Cristo queria que Lázaro triunfasse sobre ela. 2 anos depois, os Matthews puderam deixar a China e, apesar da experiência severa e das circunstâncias horríveis, eles deliberadamente escolheram não pensar nos "se ao menos" e se focar no amor soberano de Deus. Como resultado, eles obtiveram paz interior e Deus foi glorificado. Nós nos enfraquecemos espiritualmente por pensar cada vez mais nos "se ao menos". Pegamos a doença do "se ao menos" quando damos importância ao que não temos e não àquilo que temos. Ficamos insatisfeitas com o que Deus nos deu. Quando contraímos essa doença, perdemos a perspectiva. Veja o caso dos israelitas. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: "Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber." Números 20, 1-5. Os israelitas tinham um problema: não havia água. Normalmente, a doença do "se ao menos" vem como resultado de um problema real. Ao invés de se focarem em Deus, eles se focaram no problema. E isso os guiou a um pensamento irracional. Eles perderam toda a perspectiva e começaram a sentir falta do Egito. Isso é inacreditável. Eles odiavam o Egito quando viviam lá. Como escravos, foram forçados a fazer tijolos em palha e sofreram muitas outras perseguições. Quando os israelitas insistiram no que eles não tinham, seu único problema cresceu tanto a ponto de unificar-se em uma longa lista de reclamações. Se ao menos tivéssemos voltado para o Egito, se ao menos tivéssemos vinho, figos e outras delícias para comer e beber, maná é ruim. No fim da lista, eles finalmente colocaram o problema principal: nem água temos para beber. Posso identificar nesse processo múltiplas reclamações. Minha mente é expert em pegar as coisas negativas e enchê-las até ter muitos balões para fazer uma festa da piedade. E era isso que os israelitas fizeram. Suas reclamações caíam como confetes. Estas eram as mesmas pessoas que viram as 10 pragas direcionadas a Faraó e que testemunharam a divisão milagrosa do Mar Vermelho. Quando não tinham comida, Deus as alimentou enviando o maná. Dia após dia, por 40 anos, as donas de casa judias não precisaram cozinhar, limpar e nem passar roupa. E ainda assim, elas estavam lamentando-se por não ter água. Eles perderam completamente a visão da fidelidade de Deus. Certamente a necessidade de água era uma preocupação legítima, mas os olhos israelitas estavam no problema e não no que o resolveria. Se Deus pôde fazer o Mar Vermelho se dividir, certamente Ele poderia prover um pouco de água potável. Mas os olhos estavam fixos no problema e não no Deus dos milagres. Números 20, 12 relata como Deus respondeu às reclamações contínuas. Moisés e Arão
não poderiam guiar o povo à terra prometida. Por quê? O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Nossa fé é assunto sério para Deus. Ele quer que confiemos nele, não importa qual seja a nossa situação e nem a nossa porção. E isso era extremamente difícil para minha amiga Darla. Aceitando a porção de Deus para você. Há anos recebi a carta de Darla. O nosso romance era de conto de fada. Robbie era a pessoa que Deus escolheu para mim. E eu sabia que o nosso casamento duraria para sempre. Nós nos conhecíamos desde a infância e nossa amizade maravilhosa floresceu um romance especial. A realidade bateu completamente em nosso Felizes para Sempre 14 anos depois. Vi Robbie em nossa cama com uma jovem amiga nossa. Não há palavras em nosso idioma que descrevam o sofrimento, a dor, a devastação. Minha vida escorreu ao ver a cena na minha cama com meu marido e minha amiga. Parecia que meu marido, que acreditava em Cristo, também acreditava no adultério. Quando Robbie pediu perdão, prometendo que aquilo nunca aconteceria novamente, eu o perdoei e acreditei que nosso casamento poderia se restabelecer e até se fortalecer. Eu sabia que nossos filhos pequenos precisavam de um pai, e eu ainda amava e precisava de Robbie. Os anos que vieram depois foram como uma montanha-russa. O sobrenome de Robbie é Charme. Ele é o perfeito mentiroso de todos os tempos, e eu acreditei nele. Um ano atrás, eu novamente descobri que ele estava envolvido com outra mulher e pedi que ele se mudasse. A estupidez e a vergonha me importunavam. Agora, todos saberiam, incluindo nossos filhos. Nós dois estávamos envolvidos diretamente nas atividades da igreja, ensinando nos estudos bíblicos e discipulando pessoas. O que elas iriam dizer do nosso testemunho de vida? Meu sistema de defesa estava destruído e me vi sozinha, com 2 adolescentes magoados e com raiva, pelos quais eu era responsável por educar até a idade adulta. Eu me senti tão sozinha, perdi o controle de minha vida. Algumas vezes minha cabeça ficava tão paralisada e nebulosa que eu era incapaz de realizar as tarefas mais simples. Eu me uni a Deus com toda a minha força, fazendo a Ele muitas perguntas. Se ao menos este casamento tão complicado pudesse desaparecer, como pode a sua vontade ser o nosso divórcio, se tu odeias o divórcio? Tu és o Todo-Poderoso, por que tu não transformas Robbie? O final do meu romance de conto de fadas ainda é desconhecido. Não tenho respostas para o porquê de Deus ter permitido este casamento, mas ele me ensinou muito. Aprendi que devo ser responsável apenas por mim. Não posso fazer as escolhas do meu marido. Apenas ele pode. Eu desejo aceitar o que quer que Deus escolha para mim, até mesmo o divórcio ou a reconciliação. Recentemente recebi outra carta de Darla e me maravilhei com seu contínuo crescimento. Ela disse: estou tentando aprender a ter obediência e condescendência à vontade de Deus nos menores detalhes da minha vida. Não quero desperdiçar mais nada ficando triste e inoperante por causa de minha situação com meu marido. Darla está escolhendo confiar sua porção a Deus. Apesar de não ter passado pelo que Darla passou, eu lutei para aceitar minha porção. Parte da porção de Deus para mim agora é uma visita semanal ao médico para um tratamento quiroprático e a terapeuta de massagem neuromuscular. Por morarmos no campo, cada visita leva 2 ou 3 horas. Não estava nos meus planos bater com o carro em uma autoestrada e machucar meu pescoço, mas essa era a minha porção. Deus permitiu o acidente, portanto, posso escolher estar satisfeita com o desconforto e com os meus compromissos revistos, ou posso reclamar e aumentar a tensão do meu corpo. Mas é algo muito pequeno. O
que é uma entorse no pescoço comparado ao sofrimento do Jim, à morte de uma criança, a um marido infiel e à dor inexprimível experimentada por muitos diariamente? Insignificante. É algo muito pequeno. Nada, ainda que este nada tenha modificado minha vida. Muitas vezes são os nadas que nos fazem reclamar e ficar insatisfeitas. A paz vem com a aceitação. Lembrando-se dos feitos do Senhor. Nós sobrevivemos às porções de dor que Deus permite em nossas vidas ao nos lembrar quem é Deus e o que Ele fez no passado. Quando os "se ao menos" invadem minha mente e a aflição enche meu coração, eu recorro a um dos meus salmos favoritos. É um lugar onde Deus me encontra dia após dia. Leia o Salmo 77 e atente-se às palavras cheias de dor do salmista. Minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Tão inquieto estou que não consigo falar. Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Salmo 77, 2, 4, 8 e 9. Essas perguntas se parecem com as minhas, mas veja como as palavras do salmista se transformam da lástima ao louvor. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Salmo 77, 11 e 14. Recordarei. Esta é a chave para confiar em Deus. Muitas noites eu me levantei da cama, peguei papel e caneta e me forcei a lembrar do que Deus havia feito no passado e a lembrar da sua fidelidade para comigo. Listar tudo o que Ele fez no passado me ajuda a confiar nele no presente. Em uma noite muito obscura, escrevi em meu diário. É 1h da manhã. Meu corpo e minha alma estão agitados e se revirando. Minha mente arde com os "e se ao menos", "e se", e "por quê". Sinto como se fosse explodir. Fui à palavra e li: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Isso me descreve. Uma alma perturbada. Eu li: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sei que devo me focar em Deus e crer em sua palavra. Sei que eu não deveria ouvir meus sentimentos. Mas minha alma se perturba novamente. Minha mente se fixa mais uma vez no problema, ao invés de se fixar no Deus vivo. Sinto como se estivesse gritando. Não importa em que eu foque minha alma, pois ela volta novamente à dor. Ó Deus, minha alma está tão perturbada. Volte meus olhos para ti e para a tua fidelidade. Eu me lembrarei de tuas obras no passado, de tua fidelidade. Sei que a única maneira de relembrar é especificar teus feitos. Farei uma lista para me ajudar. Andrew Murray fez uma lista para relembrar. Suas palavras colocaram em perspectiva os dias e noites sombrios. Em 1895, ele estava na Inglaterra sofrendo de uma terrível dor nas costas, resultado de um acidente ocorrido anos antes. Certa manhã, enquanto estava tomando café da manhã em seu quarto, sua hóspede falou com ele sobre uma mulher que estava com grandes problemas e queria saber se ele teria algum conselho para ela. Andrew entregou um papel no qual estava escrevendo e disse: entregue a ela este conselho que estou escrevendo para mim mesmo. Pode ser que ela ache útil. Estava escrito: nos problemas diga, primeiro, ele me trouxe aqui. É por sua vontade que estou neste lugar estreito. Aqui descansarei.
Depois, Ele me manterá aqui em seu amor e me dará graça na tribulação para ser como seu filho. Depois diga: Ele fará da tribulação uma bênção, me ensinando lições que quer que eu aprenda e colocando em mim a graça que quer conceder. Por último, diga: Estou aqui. 1. Por indicação de Deus guardado por Ele. 2. Sob seu treinamento. 3. E por seu tempo. 4. Andrew Murray escolheu não se focar no problema e dizer: se ao menos eu não estivesse sofrendo com essa dor. Seu foco estava em Deus e em seu propósito. Memorizei essa citação para que a qualquer hora em que eu esteja tentada a escorregar no lodo do se ao menos, eu me lembre de quem resolve os problemas e as minhas preocupações. Em vez de me preocupar ou de ficar ansiosa, oro a respeito do meu problema. Quais são os seus se ao menos? Você lerá essa oração rendendo o seu se ao menos ao único que segura sua mão e todos os seus se na palma de sua mão? Pai Santo, perdoe-me por reclamar. Sei que murmurei como os israelitas. Desejo não mais insistir no se ao menos, mas em Ti. Faça-me sábia como o velho lenhador, satisfeita com o que sei e não perturbada pelo que não sei. Monique. Os olhos de Monique estavam inchados. Ela não conseguia parar de chorar. Não, Deus, não pode ser. Por que, Deus? Sinto como se meu coração estivesse partido em 2. Tu estás realmente me pedindo para deixar meu filho aqui na China? Por que, Deus? Tu o deste a mim. Por que estás tomando-o de volta? Monique e Christophe adotaram um menino chinês de 2 anos e o chamaram de Jinpo por 15 anos. Ele era órfão e os 2 eram sua única família. Ele precisava deles. Sua fé não era forte o bastante. O que aconteceria com ele? Enquanto o coração de sua mãe estava quebrantado, Monique ajoelhou-se diante do Senhor e orou. Ó Deus, não entendo, mas entrego meu filho a Ti. Seja sua mãe, seu pai, seu tudo. Por seu filho ser chinês, Monique teve que deixar Jinpo na China quando sua família voltou para a França. Isso aconteceu em 1949, quando os comunistas forçaram todos os missionários a saírem da China. Em 1988, George e eu estávamos na China. Encontramos Jinpo e conhecemos sua história. Depois de seus pais adotivos serem forçados a irem embora, ele se apaixonou pelo Senhor Jesus. Ele se casou, teve filhos e se tornou um defensor da causa de Cristo. Por causa de sua fé, ele ficou preso por 21 anos. Enquanto estava na prisão, os comunistas convenceram sua esposa de que ele era um traidor e ela se divorciou dele. Nunca mais ele viu sua esposa e seus filhos novamente. Todos a quem ele amava foram afastados dele e ainda assim, Jinpo escolheu confiar em Deus. Ele se tornou um professor que viajava ensinando e ministrando para milhares de pessoas nos movimentos da igreja nas casas da China. Ao conversarmos, ele estava se escondendo da polícia secreta. Jinpo poderia ter gasto todo o seu tempo se perguntando por quê, mas ele se animou. Não há nenhuma outra palavra para descrever seu semblante. Monique nunca mais viu seu filho. Ela morreu sem saber como Deus respondeu suas orações. Hoje, no céu, tenho certeza de que ela está regozijando.